A Parashá dessa semana se chama Hayei Sarah e ela vai de Gênesis 23:1 até Gênesis 25:18, começando com a história da morte e do sepultamento de Sara e depois descrevendo a busca por uma esposa para Isaac, o encontro de Rebeca, o casamento dos dois, a morte de Abraão e ela termina com a descendência de Ismael. Deixa eu prefaciar isso dizendo que várias dessas ideias são provenientes dos comentários do Baal Sulam, um grande sábio judaico. No comentário de hoje eu quero falar sobre a primeira parte dessa porção, justamente comentar aí sobre o falecimento e sepultamento de Sara. Então vamos lá. É interessante, gente, que o nome dessa porção seja Hayei Sarah, que significa a vida de Sara. Mas abrindo quase todas as Bíblias em português, a gente encontra como título a morte de Sara. Só que ler esse texto como se ele tratasse só da morte de Sara seria lê-lo na sua aplicação mais rasa. Só compreender que Sara morreu, Abraão ficou triste, foi lá, comprou um pedaço de terra e aí a sepultou. Por trás desses detalhes simples aí é que está escondida a verdadeira história, que não é sobre a morte de Sara, ela é sobre a vida de Sara. Na verdade, sobre a vida de todos os seres humanos. Agora, segura junto comigo aqui, por favor, porque eu preciso dar uma viajada longa para depois voltar para esse texto e fazer tudo isso fazer sentido, tá bom? Então vem comigo, olha só. A cosmologia judaica, a maneira geral como a tradição judaica descreve a natureza do universo, aponta o fato de que o ser humano é composto basicamente por dois elementos distintos. A sua neshama, a sua alma ou seu espírito, e o vaso que contém a neshama. Eu não quero entrar em todos os detalhes semânticos aqui, porque eu acho que isso é irrelevante para agora. Mas só para explicar, a neshama contém o que em português a gente chama de alma e também o que em português a gente chama de espírito. Por isso eu até vou usar os dois termos aqui, enfim, alteradamente, tá? Neshama é, digamos assim, tudo que nós somos pelo lado de dentro. E o vaso que contém essa essência é o que nós somos pelo lado de fora. O corpo, as vontades externas, a expressão. O corpo, na verdade, gente, é um vaso, no sentido de ser um receptáculo, um local que pode ser preenchido. O corpo é o que sente a fome, a sede e todos os impulsos e desejos que regem as nossas escolhas no dia a dia. A neshama, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa essência, é o conteúdo que preenche o vaso. E é justamente nesse aspecto interior que está a força que nos aproxima do eterno, que nos conecta com a graça, com a luz divina. O papel dessa força interior do homem é levá-lo para o conhecimento de Deus. Mas o papel do exterior do homem é criar o espaço, o local para receber esse conhecimento. E o homem só é completo quando esses dois aspectos da sua existência estão juntos. Essa dualidade está presente inúmeras vezes ao longo da linguagem simbólica das Escrituras e também no mundo natural à nossa volta. A própria criação do homem já expressa isso lá no começo de Gênesis. Olha só, Deus criou o homem, homem e mulher, os criou. O homem representa a realidade interior, que em sua maturidade derrama a luz do eterno. E a mulher representa a realidade exterior, que recebe a luz, que é o útero, que abriga a semente divina. A união dessas duas coisas é que gera vida. Por isso que Deus disse que Adão e Eva juntos seriam uma só carne. Separados um do outro, cada um é apenas uma metade. Porque esse padrão de conexão entre homem e mulher, entre alma e corpo, entre dia e noite, entre Deus e homem, ele está presente em absolutamente todos os aspectos do universo. É um padrão universal mesmo, que parece que foi escondido na obra pelo autor. Como quando a gente vai assistir um filme de um grande diretor de cinema e acha aqueles easter eggs, sabe? Aqueles detalhezinhos escondidos no filme que apontam para um padrão muito maior, mas que só podem ser notados pelos fãs mais aficionados da obra do cara. A vida inteira
aponta para esse mesmo padrão. Duas coisas distintas. Duas forças aparentemente opostas, que na verdade formam juntas uma única coisa. O impulso pela luz divina e a fome de vida. Uma tradição que eu curto muito no judaísmo reduz esses dois grandes aspectos a termos bem simplistas. Por um lado, o desejo de dar, e por outro, o desejo de receber. O mundo interior, por assim dizer, o impulso mais elevado do homem é o desejo de dar. O anseio por se conectar com o eterno e permitir que a realidade do eterno seja espalhada através de mim para o mundo à minha volta. Já o mundo exterior do homem, o seu impulso inferior, é o desejo de receber. Só que o desejo de receber, o impulso inferior, não é ruim. Na verdade, gente, sem ele é impossível realizar o desejo de dar. Sem a fome, a gente não consegue comer. Sem o vaso, você não consegue conter a água. Sem o corpo, ou as emoções, ou os medos, ou as alegrias, toda essa coisa que está na expressão do lado de fora da nossa vida, sem isso tudo, não é possível conhecer a Deus. Não é possível experimentá-lo. Então, a fisicalidade da vida, na verdade, é um grande presente que nos dá um receptáculo para a gente provar as realidades espirituais. Só que a gente vive debaixo de uma ilusão de que a espiritualidade e a fisicalidade são forças em conflito. Agora, perdoe a minha linguagem aqui, mas eu acho que a maioria do meu público é adulto. Então, olha só, amor, gente, só parece briga para quem não entende nada de amor. Quem entende de amor sabe que o negócio é intenso mesmo, que às vezes até dói, que pode deixar marca, mas que não é conflito, é prazer, não é guerra, é uma dança. Ser um homem pleno é abraçar essa dança, é sentir a fome, a paixão, as vontades, e também é deixar a minha alma fazer o seu papel e me alimentar daquilo que realmente satisfaz. Porque fome não é doença, fome é saúde, obesidade é doença. É o vício de satisfazer a fome saudável com alimento podre. O segredo da saúde espiritual não é tentar aniquilar o seu ego, os teus desejos, as tuas vontades. Porque já diria qualquer psicólogo que vale o seu diploma que sem o ego você não existe, você morre. Da mesma forma que tentar acabar com a fome é uma tentativa inútil de emagrecer. E disso aí, meus amigos, eu entendo muito bem. Sem fome, você morre. Saúde é comer, mas comer direito. Saúde é a unidade entre os dois impulsos. É quando a minha alma e o meu corpo estão juntos, quando existe união entre o desejo de dar e o desejo de receber. Quando eu não estou fragmentado em uma guerra de impulsos. Não! Mas eu compreendo que essa carne que me carrega aqui, com as suas dores e dificuldades, com seus medos e vontades, ela não é minha inimiga. É o presente que eu recebi para poder desfrutar do eterno. E essa é a história que está escondida aqui na vida de Sara. Essa é a jornada do homem. Abraão levando Sara para o seu local de sepultamento. A sua Neshama, a tua alma, o teu espírito, a tua realidade interna, levando o teu corpo, a tua carne, as tuas emoções e desejos para o seu destino final de descanso e plenitude. Abraão levar Sara até o seu túmulo em Hebrom é uma alegoria para esse processo de uma vida inteira, da jornada que o espírito e o corpo fazem para chegarem juntos até a plenitude. E tem uns detalhes escondidos no hebraico aqui, no texto, que enriquecem demais essa simbologia. O túmulo de Sara, por exemplo, era uma caverna em Macpelá, Me'arat Machpelah em hebraico. Esse nome, Machpelah, vem da palavra kefel, que significa múltiplo ou dobrado. Tá vendo aqui a piscadinha de Deus? Essa caverna que se chama dobrado, em dobro, 2. Onde que ela fica? Em Hebrom. A palavra Hebrom está associada com a palavra Ribur em hebraico. Significa
união, junção. Olha que profundo isso. O destino final do homem é a caverna onde duas coisas são unidas, onde a dualidade entre a vida do espírito e a vida física se dissolvem, porque os dois elementos são unidos em uma coisa só. Agora, quem sabe quem esteja me ouvindo por aqui, que ainda não tenha saído correndo, me achando maluco ainda, talvez você esteja se perguntando, bom, muito bonito tudo isso, tá? Mas eu sinto nessa minha caminhada que eu tô sempre lutando contra algo. Que existe sim um inimigo, que não é tudo amor e flores, não. Que tem uma batalha constante pelo meu desenvolvimento espiritual. E eu diria que você está correto. Olhando para o texto, a gente encontra outra figura-chave ali. Um cara chamado Efron. E de novo, lendo superficialmente, parece que Efron é um cara super gente boa. Ele oferece para Abraão um local para sepultar a Sara de graça. Gente finíssima. Abraão é que insiste em pagar, mas a tradição judaica trata Efron com muito desdém. Primeiro porque ele ofereceu o túmulo de graça, mas depois cobrou 400 ciclos de prata, o que seria, gente, uma fortuna gigantesca naqueles dias. Então, até analisando a história assim superficialmente, a gente compreende que esse cara tinha uma intenção negativa em relação a Abraão. Ele foi sacana. Ele veio de mansinho e depois enfiou a faca, como se diz em português. Mas observando o simbolismo mais profundo aqui, Efron vem da palavra afar ou éfer, que significa cinza, pó. O mesmo pó da terra do qual o homem foi feito. O mesmo pó que a serpente teria que comer. Esse pó. Então, o texto traz para nós uma distinção que é sutil, mas é essencial. Existe uma diferença entre Sara e Efron. Existe uma diferença entre a fisicalidade e o materialismo, por assim dizer. Sara e Abraão são um só. O espírito e a carne são um só. Efron, que é o inimigo dessa dinâmica, não faz parte. Não é um trisal. O desejo de dar e o desejo de receber estão juntos em oposição ao egoísmo. O impulso espiritual e o impulso físico estão juntos em oposição ao materialismo. E é claro que o que está em jogo é o destino de Sara. É o destino do impulso físico. É o destino do desejo de receber. Tipo assim, no fim dessa jornada, você vai ser uma pessoa cheia de coisas e vazia de tudo que importa, ou você vai ser uma pessoa plena. No fim dessa jornada, você vai ser uma pessoa egoísta, que só soube amar o umbigo, ou você vai ser uma pessoa que soube se amar direito e por isso teve amor o suficiente para amar o próximo como a si mesmo. E olha que interessante que essa figura externa, inimiga, essa representação simbólica do egoísmo e da sujeira da terra, tem duas táticas para distrair Abraão, para distrair a alma. Primeiro ele tenta convencer Abraão a não pagar nada. O quê? Esforço? Imagina! A gente é amigo, não vai custar nada não. Chegar ao equilíbrio, à unidade interna da sua alma, vai ser facinho, você não precisa pagar nada, é de graça, não precisa de dedicação, não precisa ser resoluto, relaxa, brother, deixa a vida te levar, você vai chegar lá. Mas Abraão, a alma, sabe que a unidade interna custa, sabe que não se obtém algo de valor imensurável sem esforço. Então Abraão insiste, não, eu sei que tem um preço e eu estou disposto a pagar. Aí entra a segunda tática, cobrar uma fortuna, cobrar um valor que um ser humano qualquer não pagaria. Tá vendo, Abraão? Não é pra você isso aqui, não, cara. A gente é amigo, me escuta. Ó, tô te dizendo, você vai precisar ser tão rígido, você vai precisar ser tão comprometido, tão santificado, tão empenhado no negócio, que é melhor você desistir já aqui, deixa pra lá. O preço é alto demais, o esforço é grande demais. Só que, nessa história, o espírito decidiu pagar a fortuna e levar o corpo até o descanso final da união entre os dois impulsos. Abraão não foi dissuadido nem pela aparência de leveza e nem pela aparência de dificuldade. Nem por um lado e nem para o outro. Nem um extremo e nem o outro. O segredo é o meio do caminho. Porque é trilhando pelo meio do caminho
que a gente chega a Macpelá, que fica em Hebron. As duas coisas que foram unidas em uma só. E aí é que a gente pode caminhar diante de Deus de coração inteiro.